Nós, os cristãos, ao falarmos da palavra de Deus, nós falamos que somos salvos. Mas como que se dá a salvação? Será que, ao aceitarmos o Senhor Jesus, nós já adquirimos a salvação? Como que isto se dá? Nós precisamos compreender essas coisas. Nós vamos falar a respeito disto. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Visão Cristã. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho. Também, deixe o seu comentário, que é muito importante. E o seu like também nos ajuda. Nós vamos falar a respeito disto, mas você precisa prestar bastante atenção para que você não fique confundido. Não é esta a nossa intenção, mas sim mostrar para você que muitas vezes nós compreendemos coisas a qual a Bíblia não diz. Eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Nós precisamos compreender como que acontece a salvação na vida do cristão, porque nós sabemos que a palavra ela nos ensina que o mundo jaz no maligno. E todos que estão aqui neste mundo, se não reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele continua escravo do maligno. Quando falamos da palavra de Deus, muitos se revoltam. Por que se revoltam? Porque eles não compreendem a palavra de Deus. Nós vamos mostrar para você como que se dá a salvação para o cristão. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, porque é ela que revela isto para nós. Vamos à leitura. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ao lermos esses versículos, nós entendemos que a salvação é pela graça. O que é a graça? A graça é um favor que nós não merecemos, mas Deus nos dá, mediante o seu Filho Jesus Cristo, para nos resgatar daquilo que nós perdemos diante da desobediência de Adão e Eva. Fomos separados de Deus. Por ali, nós adquirimos aquilo que temos hoje, que é a morte, e esta morte, ela se dá pela separação do homem com Deus. Mas esta graça, que é Jesus Cristo, ela nos dá a condição de retornarmos a Deus e fazer agora morada com Ele, como era aquilo que Ele queria para a humanidade. Mas, ao aceitarmos o Senhor Jesus, nós já somos salvos. Veja, a palavra nos ensina que, pela graça, sois salvos, mas tem algo que nós precisamos compreender, mediante a fé. E a fé é um dom que não vem de vós, é dom de Deus. Porque muitos podem acreditar que ele pode ter a salvação, a fé, ou tudo aquilo que vem de Deus, mediante as suas obras, mediante aquilo que ele faz para agradar aos homens ou também agradar ao Senhor. E isto seria muito fácil para adquirir, porque as pessoas que têm mais condição, elas teriam de Deus mais coisas a ser recebida. Mas isto, a palavra nos ensina que não é desta forma. Este dom é dado para aquele que se abre ao Senhor, e é por ali que se recebe a salvação. A salvação, ela vem mediante a fé que nós não temos, mas sim é dado pelo Senhor Deus através daquilo que nós nos propomos
a buscar do Senhor. Ao abrirmos o nosso entendimento e nos dar para Deus, aí ele diz: este vai receber de mim a fé, porque a fé vai dar para ele a plena condição de andar segundo aquilo que eu ensino pela palavra através do meu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos compreender essas coisas para não dizer que o cristão já adquire a salvação logo que aceita o Senhor Jesus. Mas a pergunta é: isto pode acontecer? Eu vou mostrar para você que sim. Veja o que diz a palavra de Deus a respeito disto que eu estou falando. Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ao observarmos esta passagem da palavra de Deus, notamos que este homem, ele recebeu a salvação automaticamente. A salvação e o dom, porque ele reconheceu o Senhor Jesus como Filho de Deus. Ele compreendeu que aquele que ali estava era sim o Filho de Deus. Então, a resposta é: pode sim um cristão, ao aceitar o Senhor Jesus, receber a graça e o dom de fé. Mas isto não é algo que todos adquirem. Somente adquirem aqueles que o aceitar em espírito e em verdade, porque você tem a liberdade de aceitar o Senhor Jesus ou não. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar com a nossa boca. Romanos capítulo 10, o verso 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E ao confessarmos com a nossa boca, não basta somente a palavra que flui, mas sim o sentimento que entra. Muitos de nós já são pastores e ainda não receberam a graça e não têm nem o dom de fé, porque ele não se abriu verdadeiramente para Jesus Cristo. Basta somente observar os feitos de muitos homens que se dizem homens de Deus, pastores, homens que se acham aqueles que podem adquirir de Deus tudo aquilo que ele fala, porque a palavra de Deus assim nos orienta. Mas para isto, precisa que o homem ele se abra para Deus, como aquele que estava na cruz. Ele sim é um ensinamento para todos nós, para compreender como que se dá a salvação na vida de um cristão. Somente se dá para o homem a salvação para aqueles que se apresentam a Deus com desejo de conhecer ao Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.